Rodrigo, vamos ouvir agora a opinião de um dos telespectadores que nos está a seguir a partir do Faial, nos Açores, Rui Vargas, 49 anos. Rui, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Já aqui discutimos e analisamos algumas das propostas do PST. Acha que o Partido Social Democrata é a alternativa para o país? Acredita nas propostas? Isto é muito difícil. Eu, sinceramente, já não acreditamos em ninguém. Portanto, uma vez está o Partido Social Democrata, diz uma coisa e diz uma coisa e, portanto, e por ser diferente. A seguir vem a oposição a contradizer. Depois vem o PS, vai para o governo, faz totalmente... Isto tinha que vir um homem de pulso para este país, um homem de pulso que tirasse mordomias a quem tem telemóveis por conta do Estado, a quem tem carros por conta do Estado, a quem tem plafons para isto e para aquilo. Um homem que realmente governasse este país, diz assim, meus amigos, nós vamos apertar o cinto durante 10 anos ou 15 anos, mas vamos pôr isto direito. Vamos começar para aqueles que roubaram este país. Vamos começar a apertar para aqueles que realmente andaram a viver à grande à francesa à custa dos impostos. E pôr isto direito e continuar, que a gente não pode viver além das nossas possibilidades. Um orçamento de uma casa é X, a gente não pode gastar Y. O PSD vem com medidas muito bem, sim senhor, são bem-vindas, mas é preciso pô-las em práticas. E vejo às vezes certos comentadores, não deste canal, que eu por acaso costumo seguir este canal, com muito prazer, vejo certos comentadores noutros canais que vão para os outros canais, quando tiveram no governo uma coisa, agora vem comentar, já é totalmente diferente. Porque é que quando estiveram no governo, quando estiveram no governo com funções de ministeriais e de secretários, porque é que realmente não tomaram posições que agora vêm para cá dizer nessas televisões que realmente devia-se fazer assim assado. Portanto, isto está num caminho que realmente não é o mais correto. O mais correto é, vamos apertar todos os cintos conforme as possibilidades de cada um, mas tem que ser para aqueles grandes, para aqueles que realmente levaram o país a esta ruína. E só assim é que endireita o país. O PST tem boas propostas, tirar mordomias com telemóveis, com plafons e com isso tudo, mas tem que pôr este país direito e continuar, mas com alguém que realmente tenha pulso na mão e que não olha meio, olha mais com certeza que a democracia não está em causa, mas não olha partidos. Tem que ser pessoas com competência e sérias nos lugares sérios. Boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Aqui está mais uma manifestação de descrédito por parte dos portugueses relativamente à classe política. Este telespectador, Rui Vargas, disse uma coisa que eu considero interessante. As propostas do PST são boas, agora é preciso pô-las em prática. O próprio PS também apresentava e apresentou ao longo destes meses de governação boas propostas, mas percebemos que não eram execuíveis. Várias vezes. Não só apresentou uma vez, mas apresentou várias vezes. É preciso que o PSD tenha pulso e consiga executar. Sobretudo, e nisso o nosso telespectador tem toda a razão, faz falta a pessoa. Faz falta a pessoa para executar as medidas, faz-nos falta uma pessoa que seja capaz de executar as medidas e faz falta a pessoa, eu não acredito, o nosso telespectador que me perdoou, os telemóveis não vão resolver, as mordomias não vão resolver os problemas das contas. Mas são apenas um exemplo para onde deveria Mas são um exemplo. E o exemplo é o mais importante quando se faz política. E nisso o nosso telespectador tem toda a razão. E isto é horrível estar a dizer, bom, mas o senhor lá de Santa Comadão também tinha toda a razão. O exemplo, quando vem de cima, acaba por moralizar ou acaba por contagiar o resto da sociedade. E nisso, sim, havendo o exemplo, as pessoas tendem a seguir o exemplo porque estabelece um padrão. Isso faz-nos falta. Faz-nos falta, não é de agora. Que seja nas pequenas, nas mais pequenas coisas. Nas mais pequenas coisas. Mas também depois nas grandes. E ser fiel a si próprio. É possível fazer, nós vamos ter a noção, partindo do pressuposto que vai existir uma mudança de governo, nós temos de ter a noção que não vai ser nada fácil. Ou seja, nós vamos ter... aquilo que o nosso telespectador não disse é que para fazer as coisas que precisam ser feitas é preciso muita gente ficar descontente. Muita gente vai ficar descontente. Ou seja, para nós não vivermos acima das nossas capacidades é preciso estabelecer padrões, lá está, outra vez. Vamos ter que baixar o nível de vida das pessoas. As pessoas estão dispostas a abdicar de quê? E voltamos ao princípio da conversa, que é, durante anos e anos e anos, as pessoas preferiram sempre a mentira confortável à verdade desconfortável. E não me parece que isso tenha mudado. E quando se vê aquelas manifestações todas na rua, exigindo aquilo que as pessoas exigem, parece mesmo que não mudou. As pessoas ainda não perceberam mesmo que já não é uma questão de optar entre a mentira e a verdade.
é que o mundo mudou mesmo, citando o nosso Primeiro-Ministro. Outra das propostas, não muito concreta, mas uma das áreas em que o PSD vai trabalhar é também nas parcerias público-privadas que tanto fazem derrapar as contas do Estado. Prevê então a reavaliação de alguns projetos no que toca a parcerias público-privadas. Aliás, PS e PSD, quando a aprovação do último Orçamento do Estado, tinham criado já uma comissão de reavaliação das grandes obras públicas, que pelos vistos não funcionou. Não. É importante reavaliar estes PPPs? É fundamental. Há um exemplo que é magnífico para se dar, para as pessoas lá em casa perceberem. Nós temos uma autoestrada para o Porto, certo? Não, temos duas. E estamos a construir a terceira ao lado. Tudo, sendo que as duas últimas são parcerias público-privadas, sendo que esta última foi adjudicada há 2 anos atrás. Já se falava de crise. E depois não há maneira de travar este processo. Portanto, vamos ter 3 autoestradas para o mesmo sítio. Isto é um país, é de um luxo asiático. Nós vamos poder escolher em qual das de 8, 16, 24 faixas é que queremos ir para o Porto. Não faz sentido absolutamente nenhum. E se as parcerias público-privadas serviram durante muito tempo nestes últimos anos para o Estado investir, ou mostrar que investia, sem nunca gastar dinheiro. Portanto, na prática, aquilo que se diria, tirando os custos mais para a frente. E os custos começaram a chegar, todos, uns atrás dos outros. O modelo não funciona, evidentemente. Ou seja, ou bem que gastamos aquilo que temos, ou bem que não gastamos. E depois há uma questão que é estratégica e vital para o país, que há comentadores mais qualificados para falar sobre o assunto, que é, nós tentamos resolver o problema da economia do país construindo infraestruturas. À semelhança daquilo que tinha sido feito na década de 20 nos Estados Unidos da América. Que a longo prazo cria um tem um efeito emprego multiplicador. E tem impacto na criação de riqueza do país. Porque vimos isso tudo no New Deal, não é? Uma coisa que tem quase 20 anos, 100 anos, não é? O modelo americano, eles na altura construíram autoestradas, portanto isso é a solução para quase tudo. Autoestradas, comboios. Bom, esquecemos de dizer uma coisa, é que há 100 anos atrás as autoestradas eram tecnologia de ponta. Mas era uma coisa que não existia. Nós cá continuamos a insistir, construímos autoestradas umas ao lado das outras. Não vai funcionar nem mais nem menos por causa disso, simplesmente não vai funcionar. Portanto, não é uma área onde o Estado possa criar riqueza. Mas isso tem um bocadinho a ver com um mindset que é muito português, que é esta coisa do Estado, quando investe, criar riqueza. Temos este mito. Parece que o Estado inova, não é? Portanto, temos vários gabinetes de inovação dentro do Estado, dentro do Governo, onde eles inovam. O Estado não inova, a economia inova, as pessoas inovam. O Estado não. O Estado não cria riqueza, são as empresas que criam a riqueza. E enquanto não mudarmos este mindset, parece-me importante, e enquanto este paradigma não chegar às pessoas que depois vão para a rua manifestar-se, também não vamos muito mais longe do que isto. Hoje, num artigo assinado por Pedro Passos Coelho no Wall Street Journal, o líder dos sociais-democratas diz que não aprovou o Programa de Estabilidade e Crescimento porque as medidas não eram suficientes para colocar o país na rota da consolidação das contas públicas. Mas o PSD comprometeu-se com estes objetivos do Programa de Estabilidade e Crescimento. Há muitas outras alternativas às propostas do PS para atingir os objetivos? Há 2 questões importantes. Uma que é... Será que o PSD se vai conseguir distanciar assim tanto das propostas do PS no Programa de Estabilidade e Crescimento? Há uma questão que tem tido algumas dificuldades em passar. O problema nem são tantas medidas, a doutora Ferreira Leite, aliás, disse-o bem no Parlamento. O problema, ninguém contesta os objetivos têm que ser cumpridos até por uma questão de liquidez e tesouraria do país. Ponto, é tão simples quanto isso, porque não acaba-se o dinheiro. Porque foi já assumido um compromisso a nível europeu. E o compromisso é fundamental para garantir o dinheiro para pagarmos o ordenado aos funcionários públicos, porque senão não há dinheiro para pagar aos funcionários públicos. Portanto, nós estamos a discutir coisas tão... É inevitável, tem que se cumprir. Os objetivos são para ser cumpridos. É para ser cumprido. A questão aqui, fundamental, é que quando o Governo apresentou o PEC 4, significa que o PEC 3 e a execução do orçamento falharam. Outra vez. Portanto, já vamos no 4º. E, portanto, já estamos a carregar medidas corretivas sobre medidas que já são de si corretivas. Portanto, já estamos a corrigir as correções das correções, que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, não resolve nada. E o Governo tem ido permanentemente pelo caminho mais fácil, que é o aumento da carga fiscal, em vez de fazer o combate que interessa fazer, que é diminuir, na prática, os custos do Estado, da própria máquina do Estado, que é para libertar dinheiro para a economia, e, sobretudo, para onde faz mais falta, que é para a parte social. E nisso é uma das grandes novidades das linhas gerais do programa do PSD, é dizer que não abdicam do Estado a investir na economia, enquanto ator direto da economia, para reforçar a componente social, que é onde faz mais falta, é onde vai faltar dinheiro nos próximos anos. Vamos ouvir uma outra opinião que nos chega de Alverca, José Fernandes, 61 anos e reformado. José, muito bem-vindo à Assembleia Geral. O que é que lhe parecem estas linhas gerais da proposta do PSD para governar o país?
E as propostas que me parecem é que se eles não tivessem feito o que fizeram, tombado o PEC, não estávamos da maneira que estamos agora. Portanto, acha que o PSD deveria ter dado a mão ao Partido Socialista, devia ter dado a mão e não fazer o que fez para vamos chegar ao que estamos a chegar agora. Porque agora estamos pior ainda do que estávamos, se eles não tivessem o que feito. Mas o PSD foi atrás dos outros partidos, foi atrás do engodo dos outros. E por isso estamos da maneira que estamos agora. José, muito obrigada pela sua opinião aqui no Assembleia Geral. Já sabe que contamos com a sua opinião todos os dias aqui no Assembleia Geral. Rodrigo, estamos quase no limite do nosso tempo. De facto, existem opiniões. Os portugueses estão divididos. Por um lado, culpam o Partido Socialista pela atual situação do país. Por outro lado, há quem também culpe o PSD por ter aberto esta crise política. Por ter tirado a ficha ao governo. Bom, a situação onde nós estamos agora era absolutamente inevitável. Mas não há dúvidas de que esta crise política agravou a situação do país. Eu não sei se agravou, eu não sei se não seria inevitável. Cortes de rating, dois cortes de rating por parte da S&P em 5 dias e justificam com esta crise política. Mais tarde ou mais cedo iriam aparecer. Ponto. Se fosse pela falta de cumprimento dos PECs, do PEC 3, fosse pela má execução orçamental, mais cedo ou mais tarde, esta situação era inevitável. Era insustentável tentarmos governar o país sempre a pensar em como pagar os ordenados na próxima semana. O que é que foi feito? Bem feitas as contas, aquilo que interessa saber é se o custo que esta crise tem agora é maior ou menor do que esta crise daqui a 6 meses. Porque daqui a 6 meses provavelmente não teríamos tempo para recuperar. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença nesta Assembleia Geral. Marcamos encontro na próxima semana. Já sabe que voltamos a reunir amanhã a Assembleia Geral às 17h30 aqui no ETV. Ficamos a aguardar pela sua opinião e pode rever todos os programas do Assembleia Geral e dar a sua opinião na página do programa no Facebook. Já sabe, ficamos também à espera do seu comentário. É o ponto final do Assembleia Geral desta quarta-feira, que regressa, como já disse, amanhã. Já a seguir, não perca grande jornal às 6 em ponto com João Oliveira Ferreira e Rubén Bicho. Tenha uma boa tarde e até amanhã.